que o assunto de hoje é um assunto bem interessante. A gente vai discutir uma série de casos clínicos aí que não tem regra, né, pessoal? A gente vai discutir o processo diagnóstico nesses crescimentos gengivais e o que a gente vai fazer com o paciente. Vai discutir muito o diagnóstico diferencial, as hipóteses que a gente pode ter para cada situação, para cada caso, o que a gente deve considerar. Porque, sem dúvida nenhuma, essa é uma das áreas, quando crescem coisas nas gengivas das pessoas, que gera muita angústia. Gera mais preocupação do que quando saem feridas. E via de regra deveria ser o contrário, né? Porque as feridas elas podem ser mais graves do que esses crescimentos gengivais. Mas eles acabam assustando mais as pessoas, e quando isso assusta mais as pessoas, há um impacto emocional no paciente muito importante. E a gente acredita muito nesse negócio de que curar transforma. Então faz parte da nossa maneira de ver, da nossa maneira de atender os casos, você ter uma abordagem que você também tranquilize a pessoa, que você saiba passar uma tranquilidade daquilo que você está vendo, daquilo que você está fazendo, mesmo que as coisas sejam graves. E quando você faz essa abordagem inicial e o paciente tem um crescimento lá, uma gengiva que está maior e a gente não sabe nem o norte, uma direção para dar, as pessoas às vezes percebem essa angústia nossa e isso não é legal. Então a gente precisa ter sim algumas dicas já, algumas pistas desse diagnóstico diferencial já no início da abordagem, para que a gente possa ter tranquilidade no nosso processo e para que a gente possa passar essa tranquilidade para o paciente. Quando a gente estuda patologia, estuda estômago, tem uma pegada importante nesse conteúdo, nessa matéria, porque esse é um conteúdo, é uma matéria que nos ajuda a ajudar outras pessoas. E isso é diferente um pouco do que a gente costuma fazer na nossa prática odontológica no dia a dia. E é importante a gente ter essa percepção que isso é alguma coisa que nos ajuda a ajudar os outros. Quer seja porque a gente vai conseguir curar realmente a pessoa, mas quer seja porque a gente vai dar o início nesse processo de diagnóstico e tratamento das lesões e das alterações que as pessoas têm. E isso é muito importante, isso tem muito impacto na vida dos nossos pacientes. Sobre o que a gente vai conversar especificamente desses crescimentos gengivais? Da angústia que o paciente tem quando isso chega, mas o principal de tudo é nós conseguirmos orientar as possibilidades de diagnóstico e como nós vamos fazer os raciocínios para diagnóstico diferencial e quais os eventuais exames complementares que nós podemos solicitar quando a gente estiver frente a essas situações e como nós vamos manejar isso. A rigor, a maioria dessas situações elas são de natureza inflamatória, mas elas são de natureza inflamatória nem sempre do mesmo jeito. Como assim, Maurício? Bom, você tem aquela situação clássica de processo inflamatório onde você tem a agressão acontecendo. E em função dessa agressão, a resposta inflamatória se estabelece e isso é o normal do processo. Você ter processo inflamatório acontecendo com o objetivo de anular o agressor. E muitas vezes, quando isso acontece na gengiva, não é só a gengivite e periodontite que acontece. Você vai ter algumas formas de estomatites que vão ser proliferativas. Então, vamos debulhar esta frase. Por estomatites, a gente vai entender qualquer inflamação na mucosa. Então, isso é muito genérico. Aliás, é um termo que os pediatras adoram, né? Quando as crianças têm inflamação na boca, tudo é estomatite. Mas estomatite pode ser um livro inteiro de patologia, porque são muitas as situações que estão envolvidas nesse termo. Então, você vai ter alguma forma de estomatite proliferativa. Isso quer dizer que você tem tecido crescendo. Então, aquela forma clássica de agressão da placa bacteriana e do tártaro presente é você ter o estabelecimento de gengivite e periodontite, e algumas vezes você vai ter uma outra forma de resposta que vai ser então essa proliferativa. Essa é uma forma de você ter esses crescimentos gengivais
respondendo a uma agressão, portanto, de natureza inflamatória. Mas existe uma outra maneira, um outro caminho de você ter também lesões inflamatórias, aonde você não tem com clareza esse agente atuando ali. E a inflamação acontece e você vai ter algumas formas de estomatites que eles não vão precisar, ou nós não vamos saber como identificar esse agente agressor. Vão ser formas um pouco mais particulares de inflamação, mas que vão dar esses crescimentos gengivais e que muitas vezes nós fazermos o diagnóstico diferencial entre uma situação e outra é difícil. Muitas vezes esse diagnóstico diferencial vai se confundir com o tratamento. O que muda? Muda o seguinte: quando você tem, na prática, lá no consultório, tá? Na clínica, o que muda no atendimento? Quando você tem essa primeira forma de inflamação, que você tem o agente agressor, e isso é uma resposta clássica ao processo inflamatório, você precisa identificar esse agente agressor e precisa corrigir. Porque se você não fizer isso, vai recidivar. Você vai tratar o paciente e a lesão vai voltar no futuro. E nada é mais desagradável quando a gente tem lesões que voltam, né, que recidivam e você precisa tratar de novo o paciente. Claro, tem aquelas doenças que elas não têm cura, lesões que são recorrentes, como afta, herpes, isso é outra história. Mas quando você trata algo que poderia estar definitivamente solucionado, e ela acaba voltando algum tempo depois, alguns meses depois, porque a gente falhou em algum ponto do processo, e nesse caso é não ter identificado qual era esse agente causal que estava atuando para esse crescimento gengival, é ruim, não é legal. Acontece com todo mundo, às vezes a gente não é tão eficiente assim ou tão perspicaz, ou mesmo o paciente deixa desenvolver de novo aquele agente causal e a recidiva não foi culpa nossa. A gente fez essa abordagem de forma adequada, mas houve aí dificuldade do próprio paciente fazer o manejo. Mas tem aqui esse outro grupo, né? Esse segundo grupo de lesões inflamatórias que a gente vem conversando, que a gente citou, onde você não tem esse agente causal estabelecido, e são lesões que também podem recidivar, às vezes recidivam até com relativa frequência, aonde o processo inflamatório ele vai se estabelecer sem que você tenha uma etiologia determinada, uma etiologia esclarecida, aquele crescimento acontece, você não tem outros fatores para interferir. Às vezes tem coisas para você investigar a mais. Isso a gente vai conversar no decorrer da nossa conversa. Mas nem sempre você vai ter as circunstâncias predisponentes a mais para serem investigadas e mesmo assim o paciente corre o risco de ter a recidiva da lesão. Então vê bem, quando a gente sabe essas coisas e você antecipa isso para o paciente, as coisas transcorrem de uma forma muito mais tranquila, sem falar que nessas lesões aonde o fator predisponente inflamatório está presente, ele tem que ser removido, se você explica isso de forma adequada para o paciente, você vai conseguir também com que ele você vai conseguir a adesão dele ao tratamento. Eu ia dizer que ele adera, não sei, mas que você vai ter a adesão, faltou a palavra, eu pensei mesmo assim não deu certo. Então você vai ter a adesão dele ao tratamento para te ajudar nesse outro lado, para que a lesão não volte. Eu às vezes até brinco com o paciente assim, se tu gostar, quando é procedimento cirúrgico, né, se tu gostar da cirurgia, tu não faz os outros cuidados, porque a lesão vai voltar e eu te opero de novo, né? Caso tu tenha gostado da cirurgia. Os pacientes entendem isso na hora. Então vamos começar vendo os casinhos e vamos começar justamente com casos que podem ser de origem medicamentosa. Então, olha só. Se a gente observar as papilas gengivais ali, a gente vê que tem esse componente hiperplásico, tem várias medicações, a lista é grande, a mais famosa de todas era o Dilantin sódico, né, que era um medicamento usado para controlar convulsões, mas tem diferentes outras medicações que podem predispor a esse crescimento gengival, e quando você tem esse crescimento assim de papila, o componente inflamatório, bacteriano ali, ele está presente. E se você reduzir a questão de placa e eventualmente de tártaro presente ali, você vai reduzir também o crescimento quando ele ainda está assim. Por quê?
Porque primeiro você vai tirar hiperemia e edema. E aí você está trabalhando justamente na questão de causas de processo inflamatório. A primeira resposta que você tem é a redução da fase vascular e isso vai diminuir de volume. Então esse é um caso que o tratamento aqui ele é eminentemente clínico. Se são pacientes que têm dificuldade de limpeza, dificuldade de escovação ali, de higienização de fio dental, você pode associar a clorexidina, controle químico de placa. Ele é muito importante, ele deve ser utilizado sempre. Tem muitas formas de situações, alterações bucais, onde o controle químico nos ajuda tremendamente. Em parênteses, né? Quando nós estamos tratando de úlceras crônicas, por exemplo, você tirar a infecção secundária das úlceras crônicas utilizando clorexidina acelera muito o processo de cicatrização. Então, se você quer ter uma resposta mais rápida num caso como esse aqui, mesmo que tenha a medicação associada, usar o controle químico junto, a medicação, né, como fator predisponente, usar o controle químico aqui vai te ajudar tremendamente. Então, esse é um daqueles casos, né, daquelas situações que a gente se assusta pouco. Porque a gente tem um domínio maior de controlar a inflamação nessa região gengival. A gente sabe melhor o que fazer, né? Então a gente fica um pouco menos assustado quando já tem esse aspecto inflamatório aqui. E aí se você sonda na região ali, e com a sondagem você tem sangramento, você fica mais tranquilo ainda, né? Porque você tem um reconhecimento mais fácil do chão que você está pisando. E esse é um detalhe importante, porque uma das coisas que mais afasta nós, de uma maneira geral, de fazermos diagnóstico, tratamento de lesões bucais, é a insegurança de não saber manejar o caso, de não saber o diagnóstico. Então, quando a gente olha algo que a gente já domina, e por isso eu dizia no início, da importância de você ter uma rotina de revisão, de estudo dessas lesões, mesmo que seja uma rotina leve, que de vez em quando, poderia ser uma vez por semana, você dá uma revisada nesses conceitos, vai te ajudar a ter segurança, e quanto mais segurança você tem, mais você vai querer atender pacientes assim, eu tenho certeza disso, porque é desafiador, é legal, é bom, e o paciente retribui quando você efetivamente ajuda ele a ficar bom ou dá um diagnóstico para ele. Ele chega com as gengivas edemaciadas, com aumento de volume, você sabe o que fazer, você sabe uma resposta para dar. Outra situação que ela é comum e que às vezes as pessoas só descobrem que tem isso depois de algum tempo é a presença de toros. O tórus mandibular ele pode ser único, ele pode ser bilateral e ele pode ter as mais variadas formas possíveis. Agora, a gente começa a trabalhar pontos de semiotécnica que são importantes para o diagnóstico diferencial. Então você tinha uma lesão ali de crescimento gengival, que com exame visual você reconhece aquilo com tranquilidade. Aí você tem aqui, eu já estou antecipando o diagnóstico, mas a gente não faz o diagnóstico por adivinhação, só olhando a imagem, precisa saber da história, né? Precisa saber do causo. E depois disso você precisa manipular a lesão, você precisa palpar, você precisa sentir a consistência disso, saber que é endurecido. Então isso é um ponto muito importante de você incorporar no exame físico, né? Você tocar as lesões. E então, você sentindo a consistência, sabendo que é endurecido ali, nesse caso, você poderia confundir essa lesão, ou melhor, não é confundir a palavra adequada, mas você poderia incluir aqui no seu diagnóstico diferencial outras lesões, como por exemplo hiperplasias inflamatórias, granuloma epiogênico, lesão de células gigantes. É claro que poderia, ainda mais com esse formato. É usual você ter essas lesões acontecendo por lingual? Não é frequente, não é usual, mas poderia estar na sua lista de diagnósticos diferenciais. Precisa remover essas lesões? Bom, há algumas questões importantes. A rigor não precisa, porque o tórus é o osso saudável. E na verdade não é um crescimento de mucosa. Ele é um crescimento que está acontecendo na gengiva, mas não é propriamente um crescimento gengival, porque isso é ósseo. E isso é tecido ósseo saudável. Se você tem dúvida do diagnóstico, essa talvez seja uma indicação de biópsia. A dúvida.
Então, um detalhe importante ali é como você vai fazer o descolamento, principalmente numa lesão como essa, para você não ter laceração da mucosa, para que você consiga expor de forma adequada o tórax ali. E depois, é osso, cara, a pegada é dura. Então vai precisar broca, vai precisar osteotomia ali na região para você conseguir tirar todo ele. Você pode fazer a opção de simplesmente desgastar, você pode tentar clivar ele, e se você clivar, você aí remove ele como uma peça única ali, mas tem que sulcar, enfim. É uma técnica aqui um pouquinho mais elaborada. Então mostre para o paciente, esclareça, caso ele não saiba. E isso só tem indicações de remoção quando o paciente não dorme de noite preocupado com isso. A gente chama isso de cancerofobia, né? A pessoa tem medo que isso seja uma lesão ruim. Quando isso apresentar crescimento ativo, porque isso está apresentando crescimento ativo, significativo, que o paciente está notando, então atenção, né? Sei lá se é realmente um tórax. Então essa é uma das indicações. Outra é se isso tem traumatismo crônico. Durante a alimentação isso está sempre machucando, sempre ulcerado, você não consegue curar, então tem indicação de remover. E a quarta situação para você remover isso é se ele for interferir no eixo de inserção de alguma prótese. Aí, claro, precisa tirar. Isso vale para todos os tórax de uma maneira geral. Mas aí as coisas elas podem começar a ficar um pouco mais temperadas, né? Um pouco mais temperadas quando a gente começa a ter, então, crescimentos gengivais propriamente ditos ali. Você tem um dente que ele está levemente lingualizado e a língua está por cima dele, dá mal para ver ali um cantinho da coroa dele, e você tem esse crescimento por vestibular. O que você pode pensar aqui em hipóteses de diagnóstico? Olha só, no início eu dizia que nós temos lesões inflamatórias basicamente de duas naturezas. Ou você está tendo uma resposta a uma agressão, ou você tem algumas situações inflamatórias de estomatites, aonde ela simplesmente aparece sem que você tenha um agente causal determinado atuando ali. Como assim, Maurício? Vamos dar nome para essas situações, vamos dar exemplos. Se isso é um granuloma piogênico, o que é um granuloma piogênico? Uma resposta exagerada do conjuntivo. Basta placa bacteriana, só isso, basta placa bacteriana e você tem hiperplasia da gengiva ali. Pode ser só uma hiperplasia fibrosa. Isso tudo vai ser diferenciado só se você remover a lesão e ela for para exame histopatológico. Mas tem outro grupo, né? E aí a principal situação nesse outro grupo é você ter um granuloma de células gigantes, uma lesão de células gigantes. E aí você não tem um fator etiológico atuando ali como nas outras situações. E a lesão de células gigantes, ela pode ser uma manifestação de outras doenças. Mas e aí, pessoal? Você pode, no primeiro momento aqui, pensar em tratar de forma a remover agente etiológico, quer dizer, fazer deplacagem, usar controle químico, conforme nós discutimos antes, e ver o que acontece com essa lesão. Sim, você pode fazer isso. Você pode ter uma abordagem inicial aqui conservadora, mas isso depende basicamente de dois fatores. Depende do volume da lesão, porque depois que você tem um determinado volume de tecido estabelecido, dificilmente ele vai regredir. E o segundo fator muito importante é o tempo, porque quanto mais tempo essa lesão tem de evolução, mais fibrosada ela vai ficando, mais fibra colágena no interior dela, e também mais difícil é disso ser reabsorvido. Tem a questão disso acontecendo nas gestantes, o granuloma gravítico, que quando volta os níveis hormonais ao normal, a tendência é de desaparecer, nem sempre desaparece. Mas eu já perdi cirurgia em gestante, assim, vamos deixar passar a gestação, ela volta 3, 4 meses depois do parto e a lesão sumiu, acabou desaparecendo. Mas então, esse é o caso particular do granuloma gravítico. Nessas outras situações, se você quiser arriscar, você pode arriscar. Arriscar não, né? Você vai estar tratando, né? Tentando resolver de forma mais conservadora. Mas você não tem que insistir nesse processo. Se você usou isso, ou teve essa abordagem aí por 10, 14 dias de forma mais conservadora e a lesão não regrediu, cara, não tem mais tempo para perder. Daqui para frente, o tratamento é cirúrgico. Né? Então, se você não faz a remoção cirúrgica, você precisa de algum colega que faça a remoção cirúrgica, porque só assim vai resolver. O que mais você pode pensar aqui? Bom, há pouco eu citava a história da lesão de células gigantes. E aí você tem situações
que essa lesão de células gigantes ela pode ser central, intraóssea. E aí acaba crescendo, chegando na gengiva e exterioriza. E aquele crescimento gengival que você está vendo, ele não é gengival propriamente dito, ele chegou na gengiva e aflorou. Isso estava acontecendo lá dentro do osso. Por isso que, se você tiver dúvida, é muito importante você radiografar. Você radiografar para você ter certeza que você não está frente a uma patologia intraóssea e essa patologia intraóssea está exteriorizando. Isso te dá tranquilidade e te dá segurança. Mas se for lesão mais recente, a abordagem para controle de biofilme e reduzir edema é válida, não? Essa abordagem de você tirar a placa, tirar biofilme, ela é válida sempre. Porque mesmo que a lesão seja antiga e você sabe que você vai ter que fazer a remoção cirúrgica, quando você faz essa abordagem, você tira o componente inflamatório e o seu procedimento ele é mais tranquilo. Porque vai ter redução de volume, invariavelmente, porque saiu o edema, e vai ter menos sangramento, porque você tirou a hiperemia. Então, essa é uma regra que você deve adotar sempre. Se você puder fazer essa adequação bucal, esse manejo, tipo uma semana antes do procedimento cirúrgico, de forma profilática, você vai ter um procedimento melhor, mais tranquilo, numa área que não está contaminada. Você está na dúvida se precisa tirar isso aí ou não, né? Se essa lesão precisa ser removida ou não, ou o paciente pode ter dúvida. Cara, isso pode crescer, e pode crescer significativamente. Então esse é um detalhe importante, por isso eu dizia para você não perder tempo. Do momento que você faz esse diagnóstico ali, de que isso é uma lesão inflamatória, você dá esse combate à causa do processo inflamatório ali, removendo então a bactéria, biofilme e tal, você não tem ou tem a resposta que você espera, enfim, é sempre importante lembrar que mesmo assim, nessas circunstâncias, ou se isso for abandonado ao próprio curso, essa lesão ela pode ter um volume ou assumir proporções significativas. Porque, vê bem, sendo um granuloma piogênico, é uma resposta exacerbada do conjuntivo, ele está enlouquecido, ele está respondendo de uma forma, digamos assim, fora do padrão, desregrada. E quando você tem isso acontecendo, você pode ter uma lesão que tem um volume que daqui a pouco ela fica muito grande. E aquele procedimento que era simples de ser resolvido, daqui a pouco toma proporções muito mais complexas e de muito mais difícil solução. De maneira que você pode ter circunstâncias como essa aqui, onde você tem um granuloma piogênico muito avolumado, muito grande. E o primeiro ponto é saber agora se isso é realmente um granuloma piogênico. É determinar o diagnóstico diferencial. Qual é a sua certeza aqui? Qual é a sua dúvida? Não é certeza nenhuma, dúvidas são todas. Primeiro, a questão da reação exacerbada do tecido conjuntivo. Você vê ali que tem um monte de resto radicular. Junto com esses restos radiculares tem bastante placa bacteriana ali. E você tem um volume tão grande que aquela lesão está ocupando o espaço de um dente e ele encaixa, ele entra em oclusão. O paciente mastiga com a lesão. Coisas obrigatórias. Aqui tem que radiografar? Tem. Aqui você tem que radiografar, porque você precisa ter certeza que isso é só extraósseo. Porque senão você planeja remover e acha que você vai seccionar na base ali, você coloca o bisturi e não acha apoio. Não bate no osso. Isso vai embora para dentro da mandíbula. Pode acontecer. E aí muda todo o seu planejamento. O seu planejamento não é que ele mude, ele acaba, né? Você tem que pensar na hora ali como você vai dar a solução. Por isso radiografar aqui é extremamente importante para você saber o chão que você está pisando. Bom, aí você também pode pensar o seguinte: se eu tenho dúvida desse diagnóstico clínico, será que não é outra coisa? E aí eu posso fazer uma biópsia parcial? Pode. É justamente essa uma das indicações de biópsia. Você não tem confiança no diagnóstico clínico, você acha que pode ser qualquer outra coisa do mundo, e talvez isso vai impactar na sua abordagem, na sua maneira de tratar o paciente. Se você quiser remover isso parcialmente, fazer uma fatia dessa lesão e mandar examinar uma fatia dessa lesão, para que primeiro você tenha o diagnóstico conclusivo e depois você fazer um segundo procedimento, cara, não tem erro nenhum nisso, perfeito. Conversa isso com o paciente, explica isso para o paciente, explica isso de uma maneira clara. Diz, olha, você tem um crescimento gengival aí que é bastante volumoso e pode ser várias coisas.
E para que nós façamos um tratamento adequado, a gente precisa ter nome e sobrenome da lesão, e para isso nós vamos primeiro fazer um pequeno procedimento para colher material ali para ter o diagnóstico, e quando a gente tiver isso, a gente vai fazer o tratamento definitivo ou dar o encaminhamento que você precisa para fazer o tratamento definitivo. Só que isso tem que ser conversado antes de terminar. Então, radiografa, está na dúvida, faz biópsia parcial. E aí vem a questão que a gente comentava antes de causa de inflamação e de adequação bucal. Você tem um monte de resto radicular ali. E como você tem a lesão por cima dos restos radiculares, sejamos práticos, né? Não tem muito sentido você tentar fazer aquelas extrações ali antes de remover a lesão, porque aquilo ali está tudo junto. Você tem os restos radiculares por baixo da lesão, então, cara, faz um procedimento só aqui. É um pouco mais agressivo, sim, é um pouco mais agressivo. Mas se você tem a radiografia, sabe que essa lesão não é intraóssea, planeja remover tudo de uma vez só. Os restos radiculares, né, tira todos aqueles dentes ali daquela região ali, daquele lado ali, e remove a lesão junto também. Detalhe importante, pessoal. Se você tem alguma experiência de fazer biópsia, beleza, pode tocar ficha, faça. Se você não tem muita experiência, você está começando a fazer biópsia, esse não é o melhor caso para você começar. Se a gente fosse dar níveis, né, graduações para esses procedimentos, esse aí já vai ser nível 2, nível 3. Então, se você está começando, não é esse o caso para começar. Por quê? Porque tem bastante volume. Tem que lembrar ali, ter algum recurso de sutura para fechar, para não sair os dentes também. Lesões volumosas sangram um pouco mais, porque tem que dar nutrição para todo aquele volume de tecido que tem lá, então eventualmente você vai ter vasinhos que vão sangrar um pouco mais. Não é como aquelas lesões nodulares na mucosa que você pode pinçar na base e incisar embaixo da pinça, porque só esse pinçamento na base ali, com uma pinça mosquito, já vai te ajudar a dar hemostasia, já te define o plano onde tu tem que incisar. Aqui não, aqui você tem que fazer a mão livre. Então esse não é o caso bom para quem está fazendo as primeiras. Esse é o caso para quem já fez algumas e aí então pode já mudar de faixa, aí, mudar de grau, né, e fazer um procedimento um pouquinho maior. Tá? Então esse não é o caso para começar. O caso para começar são as lesões nodulares exclusivamente de mucosa exofíticas. Mas esse caso é excelente para te chamar a atenção, que se aquele crescimento gengival for menosprezado ou a gente fizer aquela abordagem conservadora no início e passou ali 10, 12 dias e não melhorou, a gente precisa pensar numa solução melhor. Isso não leva 10, 12 dias para ficar desse tamanho, né? De jeito nenhum. Isso aí tem meses, meses e meses e meses de crescimento. Então o paciente sabe que tem isso aí há muito tempo. Quem é do interior certamente já ouviu os pacientes se referirem a lesões como essa aí, uma famosa carne esponjosa, né? Doutor, cresceu uma carne esponjosa aqui na minha gengiva, né? No interior, carne esponjosa, e eu sou do interior, posso dizer isso com tranquilidade. Carne esponjosa talvez seja a lesão mais frequente que acontece na boca dos pacientes. Bom, mas voltando para a parte científica, né? Aí, então, não começa fazendo essas. Começa fazendo as carnes esponjosas que estão na língua, que são as mais fáceis, ou em lábio, ou em mucosa jugal, que você vai ter mais tranquilidade para fazer a abordagem, porque tecnicamente é mais simples de operar. Algum recurso de manejo de hemostasia também vai ser preciso, justamente por causa do volume. Você pode ter também situações como essa aqui, que são semelhantes a um abscesso periodontal. Abscesso periodontal, para ficar desse tamanho, ele é agudo. Ele tem rápida evolução, o paciente teria dor intensa, esse paciente não tem dor, tem esse aumento de volume acontecendo há muito tempo e você percebe ali um claro envolvimento do dente. Tem mobilidade? Sim, tem mobilidade. Se você olhar entre a gengiva e o dente do sulco gengival, você vê que tem supuração saindo ali. Isso também pode te levar a pensar na possibilidade de um abscesso gengival, um abscesso periodontal. Mas vê bem, o tempo aqui, pessoal, no processo inflamatório sempre é importante. Você sempre tem que levar em consideração o tempo, porque esse é o principal critério de cronicidade. Você tem hiperplasia de tecido, você tem crescimento de tecido, é um critério importante para a cronicidade, porque leva tempo para fabricar colágeno, para fabricar tecido. E você ter lesões que passam meses se desenvolvendo é outro critério importante de cronicidade e são pistas muito relevantes para o nosso diagnóstico diferencial.
Lembra que, no caso anterior, daquele granuloma piogênico grande, eu disse que era importante radiografar a lesão. Aqui também, porque um caso de certa forma semelhante. É muito importante você radiografar essas lesões maiores, esses crescimentos de gengiva, para você ter certeza que você não está trabalhando em areia movediça, que você vai encontrar o limite da lesão. Então percebe aqui na imagem radiográfica todo o envolvimento que existia do dente. Então o dente estava absolutamente envolvido na lesão. Hipóteses de diagnóstico aqui. Você pode pensar numa hiperplasia fibrosa, muito menos provável, tem característica de supuração, aquele aumento de volume exuberante. Se não tem uma causa muito evidente ali de atrito que possa induzir a hiperplasia fibrosa. Pode pensar no granuloma piogênico perfeitamente. E pode pensar também, e deve, numa lesão de células gigantes, no granuloma de células gigantes, que era o caso aqui. Posso fazer uma biópsia parcial? Pode, mas tenha cuidado quando você fazer a biópsia parcial aqui, porque esse dente está condenado, né, pessoal? Ele vai sair junto. Daqui a pouco você planeja mal ali uma cunhazinha de tecido, acaba ficando com o dente na mão, e aí o tecido fica todo desestruturado. Então, parcimônia, dá para fazer a biópsia parcial antes, não tem problema nenhum, mas o lance todo está aqui no depois. E por isso tem que sempre examinar. Isso pelo patologista. O patologista tem que sempre examinar essas lesões, porque o diagnóstico diferencial dessas lesões nodulares acaba sendo, na maioria das vezes, microscópico. E quando isso é uma lesão de células gigantes, isso pode ser uma manifestação do hiperparatireoidismo. O paciente pode ter uma doença sistêmica, que não tem diagnóstico, e que a primeira manifestação bucal está acontecendo na boca. Então, se você recebe um laudo dessas lesões gengivais de granuloma e lesão de células gigantes é sinônimo, tá? O patologista adora botar mais de um nome na mesma coisa, que é para confundir a gente. Então, se você recebe um laudo de granuloma de células gigantes ou de lesão de células gigantes, é a mesma coisa. E aí ele ainda vai descrever lá células gigantes do tipo corpo estranho, do tipo Langhans. Não muda nada, pessoal. Na prática é a mesma coisa. Isso é descrição histológica que representa a mesma patologia, tá? Mas aí você tem que investigar hiperparatireoidismo, então você pode solicitar parato hormônio ou encaminhar ao endocrinologista para que ele faça isso, né? Mas é muito simples, né? Solicitar parato hormônio é mais fácil que você fazer uma receita de aspirina para o paciente. Você escreve 2 palavras no receituário. Solicito parato hormônio ou PTH e o paciente vai para o laboratório fazer o exame. Nível normal, beleza, acabou. Era só uma lesão de gengiva mesmo, não era uma manifestação do hiperparatireoidismo, que é um excesso de parato hormônio. Tem uma situação mais complicada ainda. Tem uma situação mais complicada ainda. O paciente tem insuficiência renal, a insuficiência renal induz o hiperparatireoidismo, que induz uma lesão de células gigantes lá na gengiva do carne, que aparece como um desses crescimentos gengivais. Às vezes fica grande. Aí quando fica grande, é intraósseo também, desloca dente, faz uma esculhambação. Nesses casos a gente chama de tumor marrom, mas é o raro. Quer investigar também a função renal para ver se está tudo bem, se não pode ser, o paciente tinha história, você tem motivos para suspeitar disso, mais 2 palavrinhas lá no receituário para solicitar o exame, ureia e creatinina, que são os exames de triagem para a função do rim. Então tudo isso por um crescimento de gengiva, tudo isso para você fazer as coisas realmente com tranquilidade e abordando a saúde do paciente assim de uma forma integral, resolvendo todas as possibilidades. Em algumas circunstâncias você vai ter lesão de células gigantes com aspecto bem mais inocente, com essa coloraçãozinha roxeada, e isso é quando a lesão está começando. E essa diferença de cor aí no aspecto clínico, isso não é diagnóstico diferencial, isso é só uma dica. Porque essas lesões têm hemosiderina no interior, que é um pigmento, um dos pigmentos do sangue. É um daqueles pigmentos que dá o espectro equimótico, né? Faz mudar o roxo da pele quando a gente se machuca. E por que tem hemosiderina aí dentro, ninguém sabe. Então, ela dá essa coloração, mas isso é só uma dica, uma pista, na verdade, do diagnóstico clínico, porque você pode ter essa coloração também por causa da vascularização. Então não serve para você fazer diagnóstico diferencial. Outra situação, lá no palato, o que está acontecendo aqui? A mesma situação dos casos anteriores, quando você tinha um granuloma piogênico.
Examina, pessoal, bota o dedo, pega a sonda exploradora e vai lá na base da lesão. Você vai ver que isso é uma lesão pediculada, não é uma lesão séssil. E quando ela é pediculada é muito mais fácil da gente resolver, né? Às vezes a gente olha a lesão com aquele aspecto ali e já pensa no final do procedimento, como é que eu vou fechar aquilo ali? Vai ficar um defeito, vai ficar retração gengival. E aí você examina adequadamente, coloca a mão lá, você vê que ela tem uma inserção bem pequena. É muito simples de ser feito, porque ela está simplesmente descansando ali na mucosa do palato. Ela vem da gengiva lá com uma área de inserção bem pequenininha, portanto muito tranquila de ser removida, né? Talvez mais simples do que fazer uma gengivectomia, remover a lesão. Mas não esquece do início da conversa. Não esquece que as lesões nodulares, essas de gengiva inflamatória, elas podem ser de duas naturezas. Aquela como a lesão de células gigantes que acontece porque acontece, o cara foi sorteado, mas também essas que você tem um fator etiológico ali, no caso placa, tártaro, e você precisa resolver essa outra questão para que a lesão não recidive. Aí também tem situações onde você pode ter lesões pigmentadas. E olha só, é um menino que já tem aí 7, 8 anos, a lesão está sendo trespassada pelos incisivos ali. Os incisivos estão erupcionando por dentro da lesão. Só que detalhe importante, assim, essa lesão era congênita. Então esse menino nasceu com a lesão, ele teve os dentes descidos trocaram, esfoliaram, está nascendo os permanentes e ele continua com essa lesão. E ele tem esse mesmo aumento de volume por lingual. Pontos importantes da gente pensar aqui. Precisa preocupação com isso ser algo mais sério ou mais grave? Não, né? Porque se isso aí está há 8 anos aí e continua como essa massa, não é nada mais grave, mais sério, senão ou teria ficado muito maior ou você teria já tido consequências muito mais graves. Lesão escura a gente sempre se preocupa por causa da história do melanoma, né? Tá claro, tem que prestar atenção. Mas o melanoma, em poucos meses ele fica gigantesco. Ele leva o paciente a óbito. Então isso aí tem 7, 8 anos de evolução. Você pode ter tranquilidade. Você pode ter uma lesão intraóssea que acabou crescendo, exteriorizando, ou sei lá, pode. Então o que você faz? Bom, radiográfico. Então aqui está a tomo, né, do paciente naquela região ali dos incisivos e não tem nada intraósseo ali, então você sabe que você vai trabalhar só em gengiva. E tem também esse aumento de volume por lingual e você precisa remover também. Bom, a rigor, essas lesões escurecidas, elas são de origem melanocítica. Você tem melanócitos, os melanócitos eles estão suprabasais no epitélio, mas quando esses melanócitos entram para o tecido conjuntivo, a gente chama eles de células névicas. É outra confusão que os patologistas fazem, né? A gente vai lá para os livros, vê a descrição lá citando célula névica, mas afinal o que é célula névica, o que é melanócito? Então, esses caras têm a mesma origem, eles só estão em posições basicamente diferentes. E quando você tem pigmentação em mucosa plana, que não tem elevação, não tem aumento de volume, a gente chama isso de mácula melanocítica. Mas quando você tem crescimento, que nem tem aqui, que aumentou o volume, aí você chama de névos. Então olha só, tudo questão de nomenclatura, posição da célula para lá ou para cá, mas que do ponto de vista de envolvimento, elas são muito semelhantes, elas são muito parecidas. Então, num caso como esse aqui, você remove todo aquele tecido, como fosse uma gengivectomia. Na seta verde, o que se vê ali é onde passava um dos incisivos. Então, removido toda a porção vestibular, igual como fosse uma peça só, como fosse realmente uma gengivectomia. Então, algo tranquilo do ponto de vista de procedimento. E aí, quando você vai olhar isso, né? Então um pouquinho só de fotomicrografia, para não judiar muito. Na seta verde lá você tem epitélio e os melanócitos deveriam estar lá. A gente não vê melanócito em situações normais, em lâminas normais, porque eles não coram por hematoxilina e eosina, que é a coloração de rotina, é essa coloração vermelha e azul que é utilizada normalmente. Mas quando você tem névos ou máculas melanocíticas, que eles estão no conjuntivo, eles estão hiperpigmentados. E aí você vê aquela coloração castanha, amplamente distribuída, indicado pelas setas brancas.
Então isso são células névricas e é isso que dá aquela coloração escurecida que é visível clinicamente ali, que a gente percebe no tecido. Então algo assim muito tranquilo, de manejo relativamente simples, sem maiores envolvimentos. Bom, aí se você vê uma outra lesão como essa aqui, o que está acontecendo nesse caso que você tem uma lesão nodular ali na gengiva? É absolutamente a mesma coisa. Essa não é congênita, essa apareceu depois, mas é também um nevus melanocítico, que se você for fazer uma lâmina desse material aqui, você vai ver uma imagem muito parecida com aquela que a gente viu antes. Então, esses crescimentos gengivais pigmentados está muito relacionado, então, da gente saber o tempo de evolução, isso é importante, ver essa característica que é bem delimitado, e você vai fazer a remoção da mesma forma que faria como se fosse qualquer outra lesão. Nesse caso aqui, que é pequenininho, está ali bem localizado, eu posso observar e fazer o acompanhamento? Pode, é algo que você tem que discutir com o paciente, mas se isso apresentar crescimento, você tem que remover. Pode acontecer coisas estranhas, bruxarias? Pode acontecer também coisas estranhas, onde você tem grandes crescimentos nodulares na gengiva. E a princípio você vai trabalhar aqui com as mesmas hipóteses de diagnóstico, né? Você vai considerar granuloma piogênico, apesar de não ter aquele aspecto mais ulcerado, hiperplasia fibrosa, sem dúvida nenhuma, e lesão de células gigantes não costuma ter esse jeito, mas tem que estar na lista também. E aí você remove de forma conservadora, um procedimento que é simples. Veja que fica ali uma área de incisão ou de sutura que ela é talvez menor do que uma área de incisão e de sutura quando você coloca implantes, né? Tem 3, 4 pontinhos ali, justamente por aquilo que a gente comentava antes, né? Faça o exame físico direitinho, você vai ver que isso é pediculado, se isso é pediculado é fácil de remover. Nesse caso, era um fibroma cemento ossificante. Poxa, e aí o que muda? Depois que você tirou não muda mais nada, né? Só para saber que era um fibroma cemento ossificante, né? Um periférico acontecendo ali fora, mas no momento que você tirou a lesão, você está resolvendo o processo, assunto encerrado. Sabe, vai fazer um acompanhamento? Vai fazer um acompanhamento curto, porque isso não é nenhuma lesão inflamatória, então. Então a gente saiu daquele escopo dos crescimentos de gengiva inflamatória. Quando a gente falou dessas lesões com pigmentação melânica, a gente também não está falando das lesões de natureza inflamatória. Então, né, tem aquelas duas circunstâncias de inflamação proporcionando esses crescimentos gengivais, mas você tem também esse outro universo, ou essas outras possibilidades, que são as lesões pigmentadas e que são a ocorrência, por exemplo, de tumores odontogênicos ou coisas assim que acabam se manifestando. Olha só, aí você vê o aspecto, né, em palato aqui. Pode ser dentário? Pode, exclui a possibilidade, faz radiografia ali. E tirando essa outra hipótese, é comum haver recidiva. No caso do fibroma cemento ossificante, não, a lesão não recidiva, né? Se você tirou ela todinha ali, biópsia total, não recidiva, tá? Não é comum, não. E aí você, quando tem essas hiperplasias aqui na gengiva, como aqui perto da papila incisiva, você pode considerar outras possibilidades de diagnóstico diferencial, mas, né, sempre vai passar pelo exame histopatológico para confirmar essa possibilidade, e tem aquelas vezes que você tem surpresas no bom sentido. Por exemplo, quando você tem um nódulo como esse nódulo no palato, ali tem uma gota de saliva em cima, ali perto de uma das setas brancas, né, só para dar um charme na lesão. Mas, gente, quando você vê assim aumentos de volumes, esses nodulares submucosos no palato, cara, você tem que pensar em alguma coisa acontecendo em glândula salivar acessória. Tem que pensar. Porque acontece, e às vezes a surpresa não é boa. Então, olha só, o que a gente planejou aqui? Planejou uma abordagem intrasulcular por dentro do sulco gengival para fugir das artérias palatinas ali e ir fazendo um descolamento do palato do mesmo jeito que a gente faz um descolamento para fazer uma remoção de canino incluso. Podia pensar que aquilo ali fosse um dente incluso? Sim, podia. Tinha que radiografar, recomenda-se que radiografe. Ainda mais que no palato ali é endurecido e aí a sua palpação ela pode ficar limitada, porque quando você pressiona ali, você está pressionando a lesão contra o osso palatino e você pode ser confundido.
Bom, aí fizemos esse descolamento todo e encontramos ali uma lesão encapsulada, bem delimitada, bem consistente, o que não elimina nem confirma a hipótese de que fosse alguma lesão de glândula salivar acessória. Mas aí, assim, lesão benigna de glândula salivar acessória, que mais acontece é adenoma pleomórfico, e até recidiva, mas não é muito frequente. Mas e aí, qual é a surpresa boa? Pô, isso é uma hiperplasia fibrosa. E olha só, né, eu fiz toda aquela conversa no início sobre a questão de você ter a possibilidade ou a causa, a etiologia ali de uma hiperplasia fibrosa, você ter um agente para ter inflamação. Como é que essa hiperplasia fibrosa desenvolveu de forma submucosa na região do palato? Para mim é um absoluto mistério, não sei como. Mas, né, que bom que era uma lesão inflamatória, que quando você faz a remoção ela está resolvida, né? Quero agradecer a presença de todos vocês de novo aqui assistindo as nossas histórias